Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Os Estados Unidos enviaram mais um voo com deportados para o Brasil. A ICE pode estar usando câmeras na frente das escolas para localizar imigrantes indocumentados. Brasil tem um longo caminho para alcançar potências digitais no mundo, mas já lidera na América Latina. Cão-lobo invade pista de esqui e cruza a linha de chegada com brasileira nas Olimpíadas de Inverno na Itália. E tem boa notícia para professores brasileiros de inglês. Os Estados Unidos abriram inscrições para o programa de intercâmbio de 6 meses, com tudo pago. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Vigilância ou controle migratório. Uma investigação aponta que câmeras de segurança em escolas públicas dos Estados Unidos podem estar sendo usadas pelo ICE para encontrar imigrantes. O Eliseu Caetano tem as informações. Cada vez mais escolas do país estão instalando câmeras e firmando contratos com empresas de tecnologia para monitoramento remoto. Mas o que deveria ser uma medida de segurança pode estar indo muito além. Um novo levantamento apontou que as imagens podem estar sendo compartilhadas com agências governamentais, como o ICE, por exemplo. O relatório aponta que não há provas de um programa nacional centralizado, mas mostra brechas legais que permitem o uso das câmeras para investigações migratórias. Para diversos especialistas, isso transforma as escolas, que deveriam ser espaços de proteção, em possíveis ambientes de vigilância. Essa prática está gerando medo entre famílias imigrantes, incluindo brasileiras. Isso pode levar famílias a evitarem reuniões escolares, atividades extracurriculares e, em casos mais graves ainda, até a própria frequência desses alunos. Ou seja, o impacto é direto no aprendizado, na integração social e também no desenvolvimento dessas crianças. O caso vem provocando reação de pais, ONGs e advogados que alegam violação de privacidade, de direitos civis e o impacto direto sobre estudantes imigrantes. A escola precisa ser um ambiente de proteção e confiança. E quando essa linha é cruzada, o prejuízo ele não é mais apenas jurídico, mas sim humano e educacional. Esse caso já ultrapassou o debate local e entrou no radar político nacional. Parlamentares começaram a cobrar mais transparência justamente porque estamos falando de crianças, escolas e direitos que são fundamentais. A notícia é de que o ICE está comprando armazéns em diferentes estados do país para transformar em centros de detenção tem revoltado comunidades e também provocado protestos. Em um desses episódios no Missouri, uma mulher chegou a tentar atear fogo em um dos prédios. As imagens em Kansas City mostram uma mulher jogando líquido inflamável contra um armazém e tentando incendiar o local. Autoridades procuram identificar a mulher que fez um protesto político cometendo crime. Making a political statement and committing crimes could land you in a lot of trouble. O prédio chegou a ser cotado para virar uma unidade do ICE, mas o plano foi cancelado. Mesmo assim, o caso expôs a divisão entre líderes locais. Enquanto alguns criticam a ideia de um centro de detenção na região, o ICE defende que as instalações são estruturadas e regulamentadas e não armazém com gaiolas. A mesma tensão se repete em Chester, Nova York, onde o ICE confirmou a compra de um prédio que deve abrigar até 1.500 detidos. A notícia gerou protestos, caminhadas estudantis e preocupação entre autoridades. Isso pode virar um pesadelo para a gestão de emergências locais. It becomes a local emergency management nightmare. O ICE diz que a maioria dos detidos será formada por pessoas condenadas ou acusadas de crimes e divulgou fotos de alguns casos prioritários. Mas líderes estaduais e defensores de imigrantes alertam que o centro pode dividir a comunidade e impactar famílias. Um homem foi preso na Califórnia depois de se passar por um agente do ICE e agredir o gerente imigrante de um McDonald's em San Diego, na Califórnia. A confusão foi toda gravada por clientes que estavam no local. As imagens mostram um momento em que uma discussão entre um homem e funcionários do McDonald's fica violenta. Segundo a polícia, o suspeito se apresentou como um agente do ICE e pediu para falar com o gerente.
He grabbed me from the back, got my neck like really hard. Ele me agarrou por trás, apertou meu pescoço com força. Meus colegas pularam em cima dele e ele me soltou, disse Daniel Martinez. De acordo com o gerente, o homem já era conhecido no restaurante. Costumava entrar sem permissão e pegar bebidas, mas desta vez a situação escalou. O suspeito teria envolvido o braço no pescoço do gerente e, em seguida, o agredido com socos. Em um trecho do vídeo, o homem grita ofensas e diz que estaria fazendo uma prisão em nome do ICE, o que a polícia confirmou ser falso. I see him before like a lot of times right here. Eu já tinha visto ele várias vezes. Tentávamos afastá-lo porque ele entrava, pegava refrigerantes e deixava tudo sujo. O suspeito foi identificado como Joshua Cobb, de 40 anos. Ele foi preso e vai responder por se passar por agente da lei e agressão. O gerente não teve ferimentos graves, mas disse que no momento do ataque só pensou em proteger a equipe. I mean, at that moment, my first reaction was just to protect my crew because I'm in charge of all of them. Os Estados Unidos enviaram mais um voo com deportados para o Brasil. Desde o início do ano, a rotina tem sido quase um voo por semana com imigrantes detidos e expulsos daqui do território norte-americano. Esta foi a 6ª operação de deportação realizada só este ano de 2026. O Boeing 767 da Eastern Airlines seguiu o mesmo roteiro das outras aeronaves. Fez escala na Colômbia e depois pousou no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Desta vez foram repatriados 54 homens e 31 mulheres, com a média de idade de 38 anos. Os brasileiros foram recebidos pela estrutura especial montada pelo governo federal, com kits de alimentação, higiene, apoio psicossocial, atendimento médico e psicológico. Desde o início do programa de acolhimento, no ano passado, já foram realizados pelo menos 42 operações, com mais de 3,4 mil brasileiros deportados. Dados do governo brasileiro indicam que Minas Gerais foi o estado que mais recebeu repatriados, com 980 pessoas, seguido por Rondônia e São Paulo. No próximo bloco, polícia intercepta suspeito de 18 anos com espingarda, colete tático e munição que queria atacar o Capitólio. E ainda tem giro de flagrantes impressionantes, entre eles um carro que atinge uma mãe e 2 filhos na porta de uma pré-escola. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Um jovem de 18 anos foi preso depois de correr em direção ao Capitólio, em Washington, D.C., carregando uma espingarda. Estas são as imagens divulgadas pela polícia do Congresso. O homem saiu de um Mercedes branco, avançou em direção ao prédio usando um colete tático e levando munição extra. Mas antes de chegar até o prédio, ele foi interceptado pelos agentes e preso. No veículo, a polícia encontrou um capacete e uma máscara de gás. As autoridades investigam o motivo desse ataque. O Congresso está em recesso. Acontece amanhã em Washington, D.C., o primeiro encontro do Conselho de Paz, que pode redesenhar o debate sobre Gaza e outros conflitos mundiais. A Casa Branca confirmou a participação de diversos países e detalhou os primeiros compromissos financeiros e operacionais do grupo. Representantes de mais de 20 países devem participar da reunião do Conselho de Paz, convocada pelo presidente Trump para esta quinta-feira em Washington, segundo a Casa Branca. De acordo com a secretária de imprensa Caroline Leavitt, os países membros prometeram mais de 5 bilhões de dólares em investimentos e se comprometeram a destinar milhares de integrantes para uma força internacional de estabilização, além de reforçar a polícia local em Gaza. O Conselho de Paz foi criado inicialmente para discutir o futuro da faixa de Gaza, mas Trump já sinalizou que outros conflitos internacionais poderão entrar na pauta. O presidente americano vai presidir o grupo. Questionada sobre a gestão dos recursos, a porta-voz reforçou que acredita que todos os países membros terão voto sobre o financiamento. O presidente Lula já disse que consideraria fazer parte do grupo se o Conselho cuidar de Gaza e tiver integrantes palestinos. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar.
No Oriente Médio, clima de tensão. A Rússia e o Irã iniciaram exercícios militares, enquanto conversas entre Teherã e Washington seguem em andamento. Os detalhes com Vitor Larregina. A Marinha da Rússia se juntou ao exército iraniano em exercícios militares no Oriente Médio. O objetivo, segundo os países, é reforçar a segurança de navegação na região. Imagens de satélite mostram que o Irã construiu nos últimos meses barreiras adicionais em bases militares para proteger os locais de novos ataques. Instalações nucleares que foram alvo de bombardeios no ano passado tiveram os acessos bloqueados com concreto. O chanceler do Irã, Abbas Araghchi, disse hoje que está elaborando uma estrutura para avançar com as negociações com os Estados Unidos. A Casa Branca afirma que, apesar do progresso parcial, o Irã segue ignorando condições cruciais para o governo Trump. O vice-presidente J.D. Vance afirmou que os iranianos recusam as exigências dos Estados Unidos. Segundo ele, caso a diplomacia se esgote, a decisão final será exclusiva do presidente. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. Uma tentativa de sequestro na Pensilvânia terminou em fuga dramática e que foi toda registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que a mulher, que segundo a polícia era ex-namorada do agressor, Kenneth Clark, consegue sair correndo de um caminhão num cruzamento de Pittsburgh. Ela entra desesperada em um estabelecimento comercial, ferida e gritando que estava sendo sequestrada. Logo depois, as câmeras mostram o suspeito entrando na mesma loja. Ele foi confrontado pela funcionária que ajudou a proteger a vítima. A polícia foi chamada e prendeu Clark. Dentro do veículo foi encontrada uma tesoura que o homem usou para ameaçar e ferir a mulher. Ele responde por sequestro, agressão agravada, estrangulamento e ameaças terroristas. A mulher passa bem. E olha, tem mais flagrantes impressionantes que foram registrados por câmeras de segurança. Um deles mostra uma mãe e duas crianças pequenas sendo atingidas por um carro na porta de uma pré-escola. O vídeo mostra uma mãe e os filhos saindo da pré-escola, quando um carro descontrolado atinge a família em New Jersey. Veja novamente a cena. A mãe puxa o filho maior e quando vai pegar o menor, o carro atinge todos. A família teve ferimentos, mas sem risco de morte. A motorista estava bêbada e foi presa. Em Tigard, no Oregon, a câmera de uma campainha registrou uma picape em alta velocidade, literalmente voando a mais de 30 metros e atingindo em cheio uma casa. A polícia disse que o motorista dirigia de forma imprudente e perdeu o controle. Ele foi preso. Ninguém ficou ferido na casa. No Missouri, um menino de 2 anos aproveitou um momento de distração dos pais para entrar sozinho dentro de uma máquina de pelúcias para pegar um brinquedo. A polícia e os bombeiros foram acionados, mas quem resgatou o menino foi o dono da empresa, que chegou no local com a chave da máquina. Ninguém ficou ferido. O menino virou sucesso na internet. A seguir, Brasil lidera na América Latina, mas ainda tem um longo caminho para alcançar as potências digitais do mundo. E morador ganha 3,5 milhões de dólares depois de jogar os mesmos números toda semana por 2 décadas. Um novo levantamento mostra que o Brasil lidera na América Latina em maturidade digital, mas ainda tem um longo caminho para alcançar as potências digitais do mundo. O país enfrenta desafios estruturais que travam o desenvolvimento tecnológico. Um novo levantamento mostra que o Brasil ocupa apenas a 42ª posição em maturidade digital no mundo. Mesmo sendo líder da América Latina, o país ainda fica atrás de nações emergentes, como Tailândia e Cazaquistão. No topo do ranking estão Singapura, Suíça, Dinamarca e Estados Unidos, que são referência em tecnologia. Segundo o Instituto Brasileiro de Soberania Digital, o Brasil precisa deixar de ser apenas consumidor de tecnologia e passar a produzir e governar sua própria infraestrutura. O relatório destaca alguns avanços. 88% da população tem internet. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é uma das melhores do mundo. O país investe na expansão do 5G.
mas os desafios pesam mais. O Brasil não produz chips, retém só 58% dos profissionais qualificados. E o PIB digital representa apenas 9,8% da economia. Outro alerta é a dependência externa. 88% da nuvem usada no país é controlada por empresas estrangeiras. E na área de defesa cibernética, o Brasil tem apenas 8 centros federais de operações. O estudo conclui que, sem reduzir a dependência tecnológica e sem reter talentos, o país terá dificuldade para subir no ranking global. Na Pensilvânia, um distrito escolar está usando a inteligência artificial para ajudar crianças que têm dificuldade na leitura. A tecnologia acompanha o desempenho dos alunos, corrige erros na hora e até identifica sinais de dislexia. Os resultados já começaram a aparecer e estão chamando a atenção de cidades e estados vizinhos. No distrito escolar de Salt East Delco, na Pensilvânia, alunos do 1º ao 3º ano estão recebendo um reforço especial para melhorar a leitura. Um sistema de inteligência artificial chamado Amira. The hardest part about reading if you don't know the word. A aluna de 8 anos, Emily Hiles, diz que ler nem sempre é fácil e descreve que a parte mais difícil é quando você não conhece a palavra. O programa funciona como um tutor personalizado. Enquanto a criança lê, a IA ouve, corrige erros e dá feedback imediato. Very. Now you say the word. Very. Nice work. A professora Julie Adams diz que a ferramenta ajuda a identificar exatamente onde cada aluno está tendo dificuldade. It kind of taps into where they're struggling. Além de corrigir a leitura, a Amira também faz triagem para a dislexia. Os estudantes usam o sistema por cerca de 20 minutos por dia e as gravações permitem que professores e pais acompanhem a evolução e os resultados já aparecem. O aluno Zahid McBurrows diz que a IA o está ajudando a ler melhor e aprender mais rápido, e tudo isso lendo uma história. It helps me read better. Segundo a direção, no início do ano letivo, os alunos liam em média 59 palavras por minuto. Agora, a média subiu para 91 palavras por minuto, um salto significativo. E para a Emily, a mudança é clara. Ela consegue ler mais rápido e vem melhorando a cada dia. I can read fast now and then I got better progress. Agora olha só essa notícia. Atores estão sendo contratados para interpretar doenças em escolas de medicina para ajudar futuros médicos a treinarem a descobrirem o problema de saúde. A ideia é criar situações controladas, mas o mais próximo possível da vida real. No laboratório de simulação da Touro University, em Nevada, estudantes de medicina aprendem a lidar com situações clínicas complexas antes de entrar em contato com pacientes reais. As aulas usam manequins de alta tecnologia, capazes de reproduzir batimentos cardíacos, movimentos intestinais e até gerar feedback por inteligência artificial. Mas o diferencial está nos atores que interpretam pacientes. Help, I don't feel good. My stomach really hurts. Segundo a direção do programa, a simulação permite que os alunos errem, aprendam e ganhem confiança sem colocar ninguém em risco. Really, simulation is anything that... Simulação é tudo aquilo que você não quer que façam em você ou em mim, mas que precisa aprender de forma segura antes de fazerem o paciente real, disse Cassie Maurice, diretora da simulação. A equipe conta com atores profissionais, incluindo artistas da Broadway. So I portray different diseases. A coordenação diz que a simulação vem crescendo e que esse tipo de treinamento ajuda a formar profissionais mais preparados, humanos e seguros. Para Cassie, é um processo que ajuda o estudante a aumentar a confiança sem machucar um paciente na vida real. Without ever hurting, hindering, touching a patient. E tem uma história em Ohio que comprova um velho ditado: quem espera sempre alcança. Depois de 22 anos jogando os mesmos números na loteria americana, toda semana, sem falhar, adivinha só, um morador acertou o jackpot, que é o prêmio principal da loteria do estado, e levou 3,5 milhões de dólares. Ao ver os números sorteados, ele contou que gritou para a esposa: vamos ter uma piscina bem grande, finalmente. O ganhador disse que não jogava por fé ou por destino, apenas por teimosia. Pois é,
é, a persistência funcionou. O vencedor pediu para permanecer anônimo e escolheu o pagamento à vista, já com os descontos. Ele vai receber $1.700.000 e, com o dinheiro garantido, o morador anunciou a primeira decisão dele: está oficialmente aposentado. Eu também me aposentaria. No próximo bloco, o cão-lobo invade pista de esqui e cruza a linha de chegada com brasileira nas Olimpíadas de Inverno na Itália. O programa de intercâmbio para os Estados Unidos, com tudo pago, foi criado para professores brasileiros de inglês e já está com as inscrições abertas. Uma cena inusitada marcou a participação brasileira no esqui cross-country nas Olimpíadas de Inverno na Itália. Um cão invadiu a pista, correu atrás das atletas e chegou a cruzar a linha de chegada junto com a brasileira, afetando o tempo dela. Durante o sprint feminino por equipes em Tezeiro, um cão-lobo chamado Nazgûl entrou na pista e disparou atrás das competidoras. Ao se aproximar da linha de chegada, o sensor eletrônico confundiu o animal com a atleta Eduarda Ribeira e registrou outro tempo. Por alguns minutos, o placar mostrou a brasileira na posição errada, mas a organização revisou os dados e corrigiu o resultado. Eduarda terminou em 24º, fora da classificação. O cachorro foi retirado rapidamente depois de perseguir outras atletas. Na segunda rodada, Bruna Moura melhorou seu tempo e o Brasil fechou em 21º entre 26 duplas e foi eliminado. Apesar do resultado, essa foi a melhor marca brasileira em provas por equipe no esqui cross-country em Jogos de Inverno. Na Califórnia, uma forte tempestade de inverno com ventania e nevasca provocou uma avalanche em Sierra Nevada. Um grupo de esquiadores foi pego de surpresa. Equipes de socorro foram acionadas, mas o mau tempo impediu o acesso rápido até o local. Quando o resgate chegou, eles encontraram 6 pessoas vivas e feridas. As buscas dos desaparecidos tiveram que ser realizadas com cães farejadores e drones por causa do terreno instável, clima muito ruim e risco de nova avalanche. Depois de horas de buscas, eles encontraram os esquiadores desaparecidos, mas todos estavam mortos. A previsão para a região é de mais tempestade de neve nas próximas horas, com risco de novos deslizamentos. Vamos dar uma olhadinha no clima, ver como é que vai estar o tempo amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, por lá a gente tem sol o dia inteiro aí, mínima de 27, máxima de 38. Vai chover em Washington, Norfolk e Charlotte. Charlotte, mínima de 62 graus Fahrenheit, máxima de 73. Atlanta tem previsão de chuva, na Flórida a gente tem sol aí, Miami mínima de 70, máxima de 79 graus Fahrenheit. A gente continua na nossa tabela aí, a gente vai para Houston agora, tempo encoberto por lá, mínima de 67, máxima de 91. Brownsville e San Antônio apenas nuvens. Albuquerque vai ter chuva, mínima de 28. Phoenix tem sol, máxima de 63 graus. Las Vegas no mesmo cenário, com máxima de 53. São Francisco a gente tem chuva e Salt Lake City tem neve, com mínima de 18 graus, máxima de 36. E olha só esse vídeo que viralizou e dividiu opiniões na internet sobre o futuro da tecnologia. É uma performance de robôs mostrando habilidades de Kung Fu na China ao lado de humanos. O grupo de robôs humanoides faz uma apresentação completa no palco de Kung Fu com precisão impressionante. Eles executam movimentos complexos, mostrando equilíbrio, precisão e muita coordenação. O espetáculo ainda inclui demonstração técnica em que as máquinas manuseiam armas tradicionais, como espadas, nunchakus, com agilidade que surpreendeu até especialistas. Eles se apresentam ao lado de artistas humanos reproduzindo golpes, posturas e coreografias completas em perfeita sincronia. A performance foi descrita como um marco na combinação entre programação, design e artistas humanos e gerou reações divertidas nas redes sociais. E para encerrar o jornal, tem uma boa notícia para brasileiros professores de inglês da rede pública do nosso país. Os Estados Unidos disponibilizaram um programa de intercâmbio em universidades americanas com tudo pago para 6 meses.
As inscrições para o programa Fulbright de aperfeiçoamento para professores de língua inglesa já estão abertas. Os aprovados vão receber passagens de ida e volta para os Estados Unidos, com tudo pago para um semestre de aperfeiçoamento, incluindo moradia, ajuda com alimentação, materiais educacionais e até seguro-saúde. As aulas serão em universidades norte-americanas, com treinamento em metodologias de ensino, planejamento de aulas, liderança, uso de novas tecnologias e estágio. Entre os requisitos, ter no mínimo 5 anos de prática de ensino de inglês e ser professor do ensino médio da rede pública estadual ou municipal brasileira. Será dada prioridade para professores com pouca ou nenhuma experiência acadêmica no exterior. As inscrições acontecem através das secretarias de educação dos estados brasileiros participantes. O curso é totalmente gratuito. Os interessados podem ser indicados pelos estados para o programa da Fulbright até o dia 16 de março. O intercâmbio está previsto para acontecer entre agosto e dezembro de 2027. O edital, com todos os detalhes, está no site da Fulbright Brasil, que aparece na tela. Bacana, né? Bom, o Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!